Carlos Zuber e Iri Prochazka se enfrentaram na luta principal do UFC 327, valendo o cinturão vago da categoria meio pesado, e é sobre essa luta que eu vou falar aqui agora. Mas antes de começar, confere rapidinho embaixo do vídeo se você é inscrito, se não for, se inscreve e já deixa o like. Bom, vamos lá. Quem venceu foi o Carlos Zuber por nocaute logo no primeiro round, com 3 minutos e 45 segundos, e ele ainda ganhou um bônus de performance. Sim, a luta foi muito rápida, os dois são nocauteadores, porém, eu achava que ia durar um pouco mais. Mas o que aconteceu? Vamos falar aqui da luta, que, como eu disse, foi bem breve. A gente tem ali o início da luta sendo sem o toque de luvas, né? O Prochazka tenta tocar ali a luva, só que o Uber estava talvez concentrado ou não queria cumprimentar, sei lá. E aí já começa a troca de chutes, tá? O Carlos Zuber começa, né, jogando um chute baixo, os dois ficam ali medindo a distância, né? O Prochazka com aquela base bem aberta, né, bem saltitante, esticando a mão da frente, tentando achar distância. Como eu falei, né, ele é bom ofensivamente, mas peca um pouco na defesa. O Carlos Zuber fica calmo, né? Como eu falei também, é um cara bem calculista, então ele continua trabalhando ali chute baixo, né? O Prochazka vai fintando, tenta aproximar com uma sequência de golpes, e logo nessa primeira investida, o Carlos Zuber anda para trás, quando vai chegar perto da grade, ele já gira de lado e ainda joga um cruzado de contragolpe. Aí já dá para ver, ele não conecta, mas já dá para ver como é um cara técnico, é muito difícil fazer isso, ainda mais na velocidade que ele faz, tá? Aí a gente tem o Prochazka, né, usando um bom chute baixo, a gente continua os dois ali buscando bem a distância, né, bem cauteloso, o Prochazka trocando bastante de base, né, e o Carlos Zuber continua chutando a perna dele, tá? Isso vai até mais ou menos ali 1 minuto e pouco, 1 minuto e 20 de luta, o Carlos Zuber continua chutando a perna do Prochazka, tá? Então tá uma luta ali bem na longa, né? A gente tem o Carlos Zuber tentando trabalhar a mão da frente, o Prochazka tentando cruzar, enfim, os dois trocando bastante ali no centro, até que chega um momento, né, onde o Carlos Zuber, muito provavelmente, né, que pelo que dá para ver no replay, machuca o joelho. Não dá para saber ainda, né, porque acabou de acontecer, de fato se foi ligamento ou coisa do tipo, mas o que acontece? Ali com 3 minutos e 10 mais ou menos, a gente tem os dois tocando luva com luva, o Prochazka tenta jogar a mão direita, o Uber sai para trás andando, tenta cruzar de esquerda, só que quando ele vai pisar lá atrás, ele pisa muito longe, né? E aí ele acaba meio que torcendo, né, a perna, e aí dá pra ver na panturrilha, né, dá uma vibrada ali, ele sente muito. Então ele já levanta sentindo muito, pisando em falso, né, bem mal. Já dá pra ver ali que complicou. É tipo aquela sensação de assistir o Marreta contra o John Jones, né, que você vê que o Marreta tá com a perna ali bambeando bastante. Aí o Prochazka já aproveita, vê que ele sente, chuta a perna, aí o Uber cai, tenta abraçar, enfim, eles voltam a trocar, só que o Prochazka não para de chutar a perna do Carlos Zuber, que tá nitidamente machucado, né? O Prochazka percebeu, o mundo inteiro percebeu, né? Aí o Prochazka tá encurralando o Carlos Zuber na grade, o que acontece? O Carlos Zuber vai tentando ali jogar os seus contragolpes, né? Vai tentando oferecer risco pro Prochazka sair de cima dele, né? Porque senão vai deixar o Prochazka à vontade. Aí o Prochazka aponta pro pé dele, né? Com 2 minutos e 40 do primeiro round, ele aponta, tipo assim, mostrando que ele sabe que tá machucado e tal. Não sei qual que foi o intuito, né? Se foi só provocar, se foi distrair, mas enfim. Aí o Carlos Zuber pega, vai pra cima dele, solta golpes, enfim, pra tentar aquilo, né? Mostrar que, olha, eu tô vivo, né? Não vem muito pra cima de mim não, né? Fica esperto aí que eu ainda tô na luta. Então ele continua tentando atacar, mas aí o Prochazka, de maneira inteligente ainda, tá? Vai trabalhando muitos chutes na outra perna, então vai ali incomodando. O Carlos Zuber vai tentando o jab, enfim, ele se mantém posturado. Ele tá meio pisando em falso ali, dá pra ver que tá zoado a perna dele, né, o joelho, mas ele continua ali posturado, vai tentando os jabs, vai andando pra frente, né, mas, claro, com a mobilidade já bem reduzida. Aí o Uber tem uma ideia que não sei se foi muito boa, ele tenta chutar alto, aí ele sente a perna, desequilibra, o Prochazka chega aí atrás dele de novo, e aí em um momento ali no centro do cage, né, a gente tem o Prochazka fazendo algumas fintas, o Uber caminhando pra trás e de novo tropeçando na própria perna, ele chega a ficar encurralado, tá, nesse momento que ele vai sentindo a perna e vai andando pra trás, e o Prochazka vai daquele jeito dele, né? Meio maluco ali, meio mexendo a cabeça, mexendo os braços, enfim, parecendo um bonecão do posto. E aí, quando ele tenta enquadrar o Carlos Zuber ali na grade com a mão da frente, que ele tá sem guarda, porque ele sempre tá sem guarda, o Carlos Zuber faz mais uma vez o contragolpe que ele fez a luta inteira, que ele sempre faz, que é andar pro lado, né, e jogar o cruzado. Ele andou pro lado, jogou o cruzado, pegou limpo, o Prochazka caiu e no ground and pound o Carlos Zuber simplesmente amassou, né, meio que apagou ali o Prochazka e o Prochazka acabou perdendo. Então, basicamente, o que
que a gente tem? Os dois ficaram realmente trocando ali, como esperado, tava tudo como esperado. Os dois trabalhando chute, os dois querendo ficar na longa, Prohaska trocando de base, foi tudo como a gente esperava, até mesmo, né, a falha do Prohaska ali no lado mais defensivo. Eu, sinceramente, não quero de forma alguma tirar mérito da vitória do Carlos Zuber, pelo contrário, né, já de cara, antes de qualquer coisa, ele merece parabéns por vencer uma luta por cinturão da forma como ele tava, sem perna, né, contra o Prohaska, tá? Então, cara, sensacional. Eu torcia mais pelo Prohaska, mas a situação de superação do Carlos Zuber me fez ficar feliz pela vitória dele. Não tem como, né? O cara manter a cabeça no lugar. Na hora que ele sentiu a perna em falso ali, com o Prohaska na sua frente, ele podia se jogar no chão e falar, pô, senti a perna aqui e tal. Mas você tem que ser muito guerreiro, tá? Pra fazer o que ele fez. A gente vai ver depois se é ligamento ou não, a gente vai descobrir nos próximos dias, né? Mas quanto ao Prohaska, eu não sei, é difícil a gente falar, né? Mas eu não sei se ele realmente, pelo que ele falou na entrevista, né, ficou com dó, ficou, né, teve piedade, se distraiu ali com a lesão, ou se foi confiança, né, porque pode ter sido confiança demais, do tipo, pô, o cara tá machucado, agora é só eu fazer meu trabalho aqui. Não dá pra saber se subestimou porque o cara se machucou, ou se é só uma falha defensiva dele que a gente sabe que ele tem, né, então é aquilo, o meu palpite era baseado, como eu falei, né, pra mim era praticamente 50-50, era difícil de escolher, mas eu sempre tenho que escolher, eu acabei escolhendo o Prohaska pelo poder de nocaute, pela experiência de lutas mais longas, então eu acreditava que, mesmo sendo menos técnico, mas sendo diferente ali, que ele poderia realmente conseguir a vitória, mas eu falei, né, no vídeo pré-evento, eu falei, o Prohaska vai tomar golpes, a questão é se ele vai aguentar, e não aguentou. Acabou tomando um cruzado no momento de displicência e custou a luta pelo cinturão. Então, é uma pena, né, um lutador muito carismático, o UFC falou dele o tempo inteiro durante o evento, quase não falava do Carlos Zuber, né, todo mundo, os fãs, enfim, todo mundo queria ir o Prohaska, né, como campeão, tirando a Adesanya e a academia deles lá, a galera tava torcendo em peso pro Prohaska, mas é isso, né, ele tenta evoluir a questão da defesa, mas pelo jeito é algo intrínseco no cara, é muito difícil tirar essa característica dele. E numa categoria meio pesado, onde os caras batem forte, e o Carlos Zuber, que pra mim, atualmente talvez seja o cara mais técnico ali, isso pode acabar acontecendo, tá? Então era isso, né? A loucura versus a técnica, né? E aí a técnica fala tão alto nesse esporte que mesmo o cara sem perna, o cara conseguiu com um golpe ali derrubar o Prohaska com a mão da frente, né? Conseguiu causar o estrago, né? Inclusive o cruzado esquerdo que foi o mesmo que o Prohaska tomou do Poatan quando na primeira luta cai de joelho lá, tenta abraçar e depois perde também, né? Então é isso. Infelizmente o Prohaska é matar ou morrer, não tem meio termo. Mesmo com a luta ali de bandeja, o cara sem perna no primeiro round, ele consegue errar tanto na sua distância, na sua defesa, que o cara perdeu a chance de ganhar o cinturão. Enfim, uma pena porque eu torci um pouco, mas, de novo, ao mesmo tempo, fico feliz pela superação do Carlos Zuber. Vamos ver quanto tempo ele demora para voltar, né? Porque se realmente for ligamento que rompeu, alguma coisa assim, vai demorar um pouco, mas acredito que tem lutas legais aí para ele fazer. Enfim, essa foi a luta. Comenta aqui embaixo o que você achou da luta. Deixa o like no vídeo se você gostou, se inscreve no canal, ativa o sininho e eu vejo vocês na próxima. É nóis, valeu, falou!